Olá, tudo bem? Vou explicar para você um pouco sobre afogamentos e acidentes aquáticos. O afogamento pode ser definido como a aspiração de líquido não corporal por submersão ou imersão. O termo aspiração refere-se à entrada de líquido nas vias aéreas, traqueia, brônquios ou pulmões, e não deve ser confundido com engolir água. O afogamento é considerado um trauma e contribui com uma parcela significativa da mortalidade mundial atualmente. Em sua maioria, os afogamentos ocorrem em águas abertas, sejam elas praias, rios, lagos, represas ou em desastres naturais, tais como enchentes e inundações. Dados sobre afogamentos. Hoje você escuta a palavra afogamento e você imagina um incidente ou acidente na água, né? Talvez você já tenha passado por uma situação dessa, ou talvez você até conheça uma pessoa que já tenha passado por isso. Mas será que você já parou para pensar no quanto os dados sobre afogamentos impactam na população mundial todos os anos? Pensando nisso, eu trouxe aqui alguns dados para você ter um pouco de ideia do quanto o afogamento é mais frequente do que a gente imagina. Atualmente no planeta morrem cerca de 500 mil pessoas afogadas todos os anos. Só no Brasil, o número de óbitos de afogamento supera os 7 mil casos. Isso é sem falar nos incidentes não fatais, que chegam a mais de 100 mil por ano. A cada 15 minutos, um brasileiro morre afogado. Homens morrem 6 vezes mais. 90% das mortes por afogamento ocorrem em países de média e baixa renda. 51% de todos os óbitos ocorrem até os 29 anos. Mais da metade das mortes de crianças ocorrem em piscinas e residências. Em média, cada caso por afogamento custa R$ 210 mil ao Brasil. Isso falando, né, em termos de resgate, hospital, deslocamento de pessoas, cirurgias e etc. E o dado que mais me impressiona é mais de 90% dos casos de afogamentos poderiam ser facilmente evitados. Os dados do slide anterior foram retirados do Manual de Emergências da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático e demonstram a ocorrência de uma catástrofe mundial que precisa imediatamente ser interrompida. Mas quais são as principais causas dos afogamentos? As principais causas são várias. São as causas que levam a um incidente de submersão. O indivíduo que não sabe nadar e subitamente se vê sem apoio, a queda em um buraco ou poço, o nadador que se cansa e tem cãibras, o uso de álcool antes de entrar na água ou o mergulho em águas desconhecidas. O afogamento está, em sua grande maioria, relacionado com o lazer familiar e é geralmente testemunhado por ela. Algumas situações de catástrofe podem ser observadas quando famílias inteiras se afogam juntas, por desconhecimento ou pela tentativa infrutífera de salvar uns aos outros. Graus de afogamento. Devido à grande diversidade de apresentações clínicas, o afogamento é classificado em 6 graus, sendo os números mais altos os que representam comprometimento mais grave. Então, gente, essa tabelinha aí, ela classifica os afogamentos por grau de gravidade, né? E na segunda coluna ali já tem quais os sintomas cada grau apresenta e o primeiro atendimento que deve ser realizado em caso do paciente apresentar esses sintomas, né? Então ali você vê a primeira linha, né? Um resgate é quando o paciente de fato não chegou a sofrer um afogamento, né? Só foi um resgate, digamos, a assistência precisou ir lá para resgatar a vítima. Nesse caso, o ideal é só avaliar e liberar a vítima do local, tá bom? Grau nível 1 é quando tem uma tosse com ausculta pulmonar normal. Então, o paciente, a vítima, né? Mais ou menos é quando a pessoa engasga. Então, ela tem uma tosse ali, uma tosse fraca, ou a respiração dela está normal, está tudo normal. Então, deixa a vítima de repouso um pouco, tenta manter o corpo dela aquecido e sempre manter ela calma. Tá? Atendimento de grau nível 2. Um pouco de espuma na boca e nariz, escuta pulmonar com estertores.
A escuta pulmonar com estertores, o que que é? É quando você tem uns ruídos na respiração. Então a pessoa tenta respirar ali, ela está sofrendo, tem alguns ruídos, você ou escuta uns ruídos. Por quê? Porque as vias aéreas estão estreitas, né? Ou estão cheias de fluidos, quer dizer que entrou água. Nesse caso tem que deixar a vítima no oxigênio a 5 litros por minuto, aquecimento, tranquilizar a vítima sempre e deixar em observação hospitalar de 6 a 24 horas, tá bom? Afogamento grau nível 3. Muita espuma na boca e nariz. Endema agudo de pulmão, sem hipotensão arterial. Endema agudo de pulmão é o acúmulo de líquido extravasado nos pulmões, causando dificuldade para respirar. Ou seja, a pessoa tem muita espuma na boca e no nariz e tem muita dificuldade para respirar. Porém, a pressão dela ainda está normal. Tá bom? Nesse caso, deixa a vítima no oxigênio com máscara facial a 15 litros por minuto e é preciso levar a vítima para UTI, tá bom? Grau nível 4. Muita espuma na boca e nariz, endema agudo de pulmão com hipotensão arterial. É o mesmo caso do nível 3, só que agora a vítima já sofreu queda de pressão. Tá bom? Nesse caso, ventilação com pressão positiva e oxigênio a 15 litros por minuto, até o atendimento chegar, tá bom? Grau nível 5, parada respiratória. Nesse caso, ventilação mecânica, tá? Quando a vítima já deixou de respirar, ventilação mecânica, através dos meios que tivermos aí, ou famosa respiração boca a boca, né? Grau nível 6, parada cardiorrespiratória. Nesse caso, manobras de reanimação cardiopulmonar, tá bom? Até o atendimento chegar. A classificação do paciente é uma etapa fundamental, uma vez que, além de ajudar na identificação do risco, servirá como guia para as ações e cuidados do suporte avançado de vida. Gente, aqui algumas dicas, tá? Como ajudar alguém que está se afogando. Vamos lá, nunca entre no mar para ajudar alguém que está se afogando, se você não for capacitado. A pessoa inabilitada para o salvamento pode morrer afogada também, e infelizmente isso é mais comum do que parece. Chame imediatamente um guarda-vidas ou ligue para os bombeiros no número 193. Se nada for possível e só você estiver por ali, entre com uma boia ou qualquer objeto flutuante que você possa jogar para a pessoa se agarrar. Evite chegar perto da pessoa sem nenhum objeto que flutue, pois vocês dois podem se afogar. Quando conseguir chegar com o afogado na areia, repita os procedimentos de massagem cardíaca se o mesmo estiver inconsciente, sem os pulsos palpáveis ou sem sinais de respiração. Saber os procedimentos de primeiros socorros é sempre importante. Na internet você encontra diversas opções de cursos livres, rápidos e gratuitos. Acidentes aquáticos. Duas das principais possibilidades distintas de acidentes na água são, como a gente já viu aí, o afogamento, que como já vimos é a respiração do líquido não corporal por submersão ou imersão, e a hipotermia, que é causada pela exposição prolongada à água fria, que causa uma redução de temperatura corporal, gerando lesões no organismo, perda de consciência e morte. A hipotermia é caracterizada pela queda da temperatura normal do organismo, que é de 37 graus, para valores abaixo de 35 graus. Os sintomas são tremores, dormência, pulsação fraca, pés e mãos frios, respiração superficial, perda de memória. Etapas da hipotermia. A hipotermia é separada em 3 etapas, né? Leve, moderada e grave. A hipotermia leve é quando a temperatura do seu corpo está entre 35 a 33 graus. A sensação de frio, tremores, letargia motora, espasmos musculares.
né? Então, basicamente, aquela sensação quando você está com um pouquinho de frio, né, que você começa ali a já contrair o corpo, começa a tremer, isso aí já é um sinal de hipotermia leve, tá bom? Hipotermia moderada, quando vai de 33 a 30 graus. Rigidez muscular, alterações na memória e na fala, entre outros sintomas. E hipotermia grave, quando é menos de 30 graus. A pessoa já fica imóvel e inconsciente. Basicamente já está ali, né, como se fosse uma criogenia. Primeiros socorros em caso de hipotermia. Os serviços médicos devem sempre ser acionados. Cubra imediatamente a vítima com cobertores ou com qualquer coisa que você tiver ali. A intenção é recuperar, né, a temperatura ideal da vítima. Então, qualquer coisa que você puder cobrir ali para poder aquecer a vítima já é bem-vindo, tá bom? Realize massagens para ativar a circulação do sangue, né? Vai fazendo massagem ali que o sangue começa a reativar e a circular no corpo novamente. E utilize diretamente no corpo panos molhados com água quente, né? Mais uma vez aí a fim de aquecer o corpo da vítima. É claro que nem sempre você vai ter ali pano quente à sua disposição, mas se tiver, ajuda muito. Exemplos de acidentes na água: colisões, desastres naturais e desatenção com crianças. Muitas pessoas não sabem, mas baldes e bacias, quando cheios de líquidos, também pode provocar fatalidades. Uma criança pode ver nos fundos dos baldes e bacias um brinquedo bastante atrativo e tentar pegá-los e acabar ficando preso. É preciso ter cuidado com beira de piscinas também, além de acidentes com barcos, jet skis, enchentes e entre outros. Exemplos de acidente na água: afogamento, desinformação e sinalização. Em setembro de 2016, o ator Domingos Montaner, de 54 anos, morreu afogado no Rio São Francisco. Segundo a atriz Camila Pitanga, que estava com ele na hora, os dois foram até uma pedra e mergulharam no rio. Depois, ela notou que havia muita correnteza e avisou Domingos. Eles nadaram de volta para a pedra. Camila chegou primeiro e tentou 2 vezes segurar a mão do ator, mas a correnteza o arrastou. Segundo o delegado de Canindé, os atores queriam mergulhar em um local mais tranquilo. Eles acharam que era seguro, mas na verdade era um dos mais perigosos para o banho. Essa é uma parte do rio que não é comum ser utilizada pelos banhistas, afirmou o delegado. Exemplo de acidentes na água: hipotermia, limites, águas desconhecidas. Em 1912, o navio Titanic colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico e afundou em menos de 3 horas. O Inaufragável, assim intitulado o maior navio do mundo na época, o RMS Titanic, que segundo relatos de alguns sobreviventes navegava em alta velocidade e não conseguiu parar e nem desviar a tempo de um iceberg que estava em seu caminho, colidindo com o mesmo. O navio naufragou em menos de 3 horas, deixando 1.517 mortos. Muitas pessoas morreram de pancadas de objetos que despencavam e afogamentos, mas a grande maioria morreu por hipotermia, por permanecerem esperando socorro nas águas do Atlântico, que naquela noite chegaram a menos 2 graus Celsius. Atenção! Conforme já vimos, os dados do Manual de Salvamento Aquático Brasileiro informam que 90% dos casos de incidentes e acidentes aquáticos ocorrem por menosprezo dos perigos, não respeito às regras básicas e desconhecimento de como agir se houver um problema, e poderiam ser facilmente evitados com um simples ato de conscientização. Com a chegada do verão, é preciso redobrar a atenção, então eu vou deixar aqui algumas dicas de conscientização e como prevenir acidentes aquáticos e afogamentos. Em praias, se possível, nade sempre perto de um guarda-vidas e pergunte o melhor local para o banho de mar. Não superestime sua capacidade de nadar. 46,6% dos afogados acham que sabem nadar. Tenha sempre atenção com as crianças. Nade longe de pedras, estacas ou píeres. Evite ingerir bebidas alcoólicas antes do banho de mar. Antes de mergulhar no mar, certifique-se da sua profundidade.
Não tente salvar ninguém se você não for preparado para fazê-lo. Afaste-se de animais marinhos, como águas-vivas e caravelas. E por último, mas não menos importante, sempre respeite a sinalização. Nas residências, crianças devem sempre estar sob supervisão de um adulto. Utilize ralos que evitam sugar o cabelo, ralos anti-hair. Cuidado ao mergulhar em local raso. Pessoas ficam paralíticas dessa forma. Evite deixar brinquedos próximos à piscina. Isso atrai crianças. Desligue o filtro da piscina em caso de uso. Alarmes e capas de piscina garantem mais proteção, mas não eliminam o risco de acidentes. Depois do uso, mantenha vazios virados para baixo e fora do alcance das crianças baldes, bacias, banheiras e piscinas infantis. Deixe a tampa do vaso sanitário abaixada. Mantenha cisternas, túneis, poços e outros reservatórios domésticos sempre trancados. Em rios, lagos e represas. Não entre em rio de corredeira para atividades de banho ou natação, é muito perigoso. Em embarcações, recomenda-se o uso de colete salva-vidas. Tenha a supervisão de uma pessoa que possa te ajudar em caso de afogamento. Se estiver em perigo, mantenha a calma, flutue, acene por socorro e não nade contra a correnteza. Novamente, respeite a sinalização, além das outras recomendações citadas anteriormente. Considerações finais. Como pudemos observar, existe um grande trabalho do Corpo de Bombeiros sendo realizado no resgate de vítimas, sinalização de locais e conscientização de pessoas. Porém, segundo dados do site oficial da Defesa Civil, a prevenção é a estratégia que mais se mostra eficaz e vem evitando centenas de afogamentos todos os anos. Sendo assim, o mais importante é que cada um faça a sua parte, pelo coletivo e por sua própria segurança, cuidando de quem está à sua volta e cuidando de si mesmo. Seja prudente e responsável, afinal a sua vida merece muito mais cuidado.